Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula sobre o capítulo de eletrização, tá certo? No capítulo na parte que ficou destinada à aula de hoje, pessoal, ainda tem alguém aí com o microfone ligado. Queria que, por gentileza, desligasse porque está dando um chiadinho, ok? Bem, então, pessoal, para a aula de hoje ficou o quê? Ficou os processos de eletrização, tá certo? Então, rapidamente, o que é um corpo eletrizado? É aquele que possui um número maior de prótons ou de elétrons, ou seja, o número de prótons está diferente do número de elétrons. Se está diferente é porque ou ele ganhou ou ele perdeu elétrons. E quando eu falo ganhou ou perdeu elétrons, é justamente o que significa eletrizar. Então, o que significa eletrizar um corpo? Significa eu conseguir fornecer ou retirar cargas elétricas. E que cargas elétricas são essas, professor? Essas cargas elétricas, pessoal, são os elétrons. Certo? São os elétrons. Letrinha feia do maldito. Então, são os elétrons. Ok? Só consigo fornecer ou retirar elétrons a um corpo. Quais são os processos de eletrização que existem? Bem, nós temos 3 processos de eletrização. Eu posso eletrizar um corpo por atrito, por contato ou por indução. E é isso que a gente vai tentar aqui analisar como é que se formam, né? Como é que se eletriza dessas 3 maneiras aí. Bem, o primeiro processo de eletrização, pessoal, que a gente vê é o processo de eletrização por atrito. Como é que ocorre esse processo de eletrização? Quando eu tenho 2 corpos, esses corpos, geralmente eles são corpos, presta atenção, isolantes, tá certo? Eles são isolantes. Quando eu pego esses 2 corpos neutros e atrito eles, atrito um ao outro. Exemplo aqui, tenho aqui uma barra de vidro, tenho aqui um pedaço de lã. Quando eu atritar os 2, eles vão se eletrizar. Ambos se eletrizam. O que é que ocorre? Nesse processo, um corpo ganha elétrons e fica carregado. Ora, se ele ganhou elétrons, a carga elétrica do elétron é negativa. Então, significa dizer que ele tem mais cargas negativas do que positivas. Logo, isso significa dizer que ele fica carregado negativamente. Só que se um ganha, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, para o outro que perdeu, ele ficou com mais prótons, e o próton tem carga positiva. Então, significa dizer que ele tem mais cargas positivas do que negativas no seu interior. Ou seja, o outro ele vai ficar carregado positivamente. Então, nesse processo de eletrização por atrito, nós vamos ter 2 corpos inicialmente neutros, que após serem atritados, um consegue arrancar elétrons do outro, fazendo com que um fique positivo, o outro fique negativo, ou seja, ao serem separados, quando eu separo os 2, eles vão ficar com cargas de sinais contrários. E após a separação, eles vão permanecer eletrizados. Então, eles permanecem eletrizados até que, por algum motivo, né, até que eu forneça um caminho para que essas cargas em excesso saiam do corpo, ou se eu tiver cargas faltando, no caso de um corpo eletrizado positivamente, até que eu forneça essas cargas que estão faltando a ele. Tá certo? Então, no exemplo aqui, eu tenho o vidro e a lã. O vidro vai perder elétrons para a lã. Como o vidro perde elétrons para a lã, o vidro fica com mais prótons do que elétrons, ou seja, ele fica carregado positivamente. A lã fica carregada negativamente porque arrancou elétrons. Nesse processo, pessoal, como eu já falei, até que eu consiga fornecer ou fornecer elétrons para o corpo que está faltando, ou arrancar os elétrons que estão em excesso do que está com mais elétrons, eles vão ficar lá eletrizados, tá certo? Essa eletrização, ela dura muito, professor.
Depende do corpo, depende da quantidade de cargas, tá certo? Ele pode até perder cargas em excesso para o próprio ar, se demorar lá muito tempo. O segundo processo de eletrização é a eletrização por contato. Enquanto nessa primeira eu preciso ter dois corpos que geralmente eles vão ser isolantes, ou seja, mal condutores, e eles estão inicialmente neutros, na eletrização por contato eu preciso já ter um corpo eletrizado, e aqui nessa eletrização por contato eu vou ter basicamente isso aqui vai ocorrer mais em condutores, tá certo? Essa eletrização por contato aqui, geralmente ela ocorre mais em condutores. Ocorre quando um corpo neutro é posto em contato com um corpo eletrizado, tá certo? Então, o que é que acontece? Parte das cargas em excesso passam do corpo eletrizado para o corpo neutro. Após a separação, ambos ficam carregados com carga de mesmo sinal. Vamos supor aqui que eu tenho, olha, essa minha esfera seja um condutor e ela está preso aqui a um material isolante, né? Essa haste aqui seja de um material isolante. Digamos que eu tenho aqui uma carga, uma esfera B, presa também aqui a um suporte isolante, ok? Deixa eu ver aqui se dá para vocês verem aqui, dá. E aí vamos supor que ela esteja eletrizada negativamente. Como ela está eletrizada com cargas negativas, significa dizer que ela tem mais elétrons. Então, esses elétrons, nos materiais condutores, eles conseguem fluir facilmente. Então, quando eu pego e encosto a esfera B, ou seja, eu ponho em contato a esfera B na esfera A, esses elétrons em excesso, eles passam da esfera B para a esfera A. Lembrando que esse caso aqui eu tenho condutores. Quando eu separo as esferas, essa carga em excesso que havia inicialmente na esfera B, ela se divide com a esfera A, ambas ficando carregadas com cargas de mesmo sinal. Então, veja o que é que muda do processo de eletrização por atrito para o processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por atrito, eu trabalho com isolantes, onde os dois inicialmente estão neutros. Após serem atritados e separados, eles ficam eletrizados com carga de sinais contrários. Na eletrização por indução, por contato, eu tenho primeiramente materiais condutores. Inicialmente eu tenho um neutro e outro que já está eletrizado. Põe os dois em contatos e essas cargas em excesso se dividem entre os dois corpos. E aí você pode até me perguntar, professor, essas cargas elétricas que elas se dividem entre os corpos, vai se dividir por igual? Não, vai depender do formato dos corpos e do material. Por exemplo, se eu tiver corpos idênticos, elas se dividem de forma igual. Se esses corpos, se essas esferas não forem idênticas, elas não se dividem com a mesma quantidade. Mais para frente a gente vê porque o motivo disso, tá certo? Em capítulos futuros. Aí aqui, pessoal, eu trago uma situação-problema para a gente discutir, né? Já que vocês estão aí mais calados do que não sei nem o que. Problema. Na figura anterior, a esfera B está carregada negativamente. Ao ser posta em contato com a esfera A, elétrons passam de B para A, ficando assim A e B eletrizados negativamente. Mas o que aconteceria se B estivesse carregada positivamente? Se B estivesse carregada positivamente, o que era que iria acontecer? Quem é que me diz? Quem é que me explica? Alguém? Alguém se oferece? O que era que aconteceria, pessoal, se B estivesse carregado positivamente? Ninguém? Ninguém.
Meu Deus. Vocês estão aí mesmo? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui duas esferas. Eu tenho aqui a minha esfera A e eu tenho aqui a minha esfera B, com a minha esfera B carregada positivamente, certo? Então tá aqui ela, carregada positivamente. Pergunta: se ela está carregada positivamente, o que é que ela tem a mais? Vamos lá. O que é que ela tem a mais, pessoal? Prótons. Ela Tem tem mais? menos elétrons do que prótons. Pronto. Beleza. Quem é que consegue se movimentar entre os corpos, entre os átomos, entre um átomo e outro? Quem consegue se movimentar? Os devido ele estar na eletrosfera. Pronto, elétrons. Então, aqueles elétrons, lá pelo modelo obedecendo ao modelo do Rutherford Bohr, os elétrons que são mais fáceis de serem arrancados do átomo, pessoal, são os elétrons que estão na última camada, aquela camada que vocês viram lá na química, que é chamada camada de valência, tá certo? Então, aquela camada é onde eu tenho uma energia de ligação entre o núcleo e o elétron, uma energia de ligação pequena, tá certo? É os que possuem menor energia de ligação. O que é que acontece? Então, nos metais, eles são mais fáceis de serem arrancados do que nos materiais isolantes, tá certo? Então, o que é que acontece quando eu pego essa minha esfera A e ponho ela em contato com a esfera B? Eu vou colocar aí as duas em contato. Ó, pronto, A e B. Lembrando que A tem mais prótons. Se A tem mais prótons, o que é que falta nele? Elétrons. Elétrons. Opa, então se B falta elétrons, ele expulsa elétrons para A ou ele rouba elétrons de A? Rouba elétrons de A. Pronto, então eu voltei, olha, elétrons saindo de A, é claro que ele não vai dar esse salto aqui, igual eu estou fazendo aqui a minha setinha. Então eu voltei aqui elétrons vindo de A para B, tá certo? Esses elétrons, eles vão se transferir até uma certa quantidade lá, tá certo? Eles vão se transferir até uma certa quantidade. De forma que, quando eu separar essas esferas novamente, vou colocar aqui umas setinhas para poder separar isso aqui, porque senão vai ficar muito confuso. Pronto, isso aqui são procedimentos diferentes. Então eu voltei aqui novamente A, novamente B. Perceba o seguinte, a quantidade de elétrons que saem de A para B, eles não vão ser suficientes para anular a falta de elétrons em B, não. Então, B vai continuar ainda eletrizado positivamente, só que, claro, com uma carga menor, vamos dizer assim, uma carga menor, ok? E A, como perdeu elétrons para B, claro, ficou também faltando elétrons nele. Então, A também vai ficar eletrizado positivamente. De forma que, quando eu somar as cargas aqui no final dos dois, tem que dar a mesma quantidade de carga da soma dos dois lá no início, obedecendo lá ao segundo princípio lá da eletrostática, tá certo? Que a soma da quantidade de cargas em um sistema isolado eletricamente, ele permanece constante. Então, aqui ocorre simplesmente o processo oposto à primeira. Enquanto aqui eu tinha elétrons saindo de B para A, ambos ficando eletricamente carregados negativamente, aqui eu vou ter elétrons saindo de A para B, ao final ambos ficando eletrizados positivamente. Deu para entender, pessoal? Me tire uma dúvida. Se eu souber. Se a
Se a quantidade de prótons, por exemplo, se o corpo tiver uma quantidade de prótons par, digamos assim, 8, no final do experimento, ambos estarão com a mesma quantidade de prótons eletrizados igualmente? Ou isso não acontece? Se os corpos forem idênticos, tá certo? Isso, né? Se os corpos forem idênticos, se eu tivesse assim dois corpos idênticos, tá certo? E eu conseguisse medir a quantidade de prótons existente em todos os átomos daquele corpo, ao final desse processo de eletrização por contato, eles teriam sim a mesma quantidade. Só que para isso eu tenho que ter um corpo esférico, tá certo? De mesmo material e mesmas dimensões, tá certo? Eles têm que serem idênticos, ok? Sim. Lá na frente, quando a gente for estudar um fulano de tal potencial de equilíbrio, a gente for estudar potencial elétrico lá dos corpos, a gente vai entender mais ou menos o motivo de quando esses corpos não são idênticos, essa distribuição de cargas não se dá de forma uniforme. Tá bom? Respondido, Hélio? Bem, vamos passando. Bem, agora nós vamos falar do caso especial, que é justamente esse caso de que a gente falava. Quando eu tenho corpos idênticos, tá certo? Corpos esféricos, condutores esféricos idênticos, essa distribuição de cargas ela vai se dar de forma uniforme. Como assim, professor? Seguinte, ó, quando condutores esféricos idênticos e eletrizados são postos em contato, as cargas elétricas em excesso existentes neles distribuem-se de forma uniforme entre os mesmos. Tá certo? Então, imagine lá que eu tenho dois condutores. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Vamos supor aqui que eu tenha dois condutores aqui, ó, idênticos. Pronto, aqui estão os dois condutores idênticos. Imagine aqui que este primeiro condutor, ele tenha uma carga aqui de 4 coulombs, ok? E vamos supor que esse segundo condutor, ele tenha aqui uma carga de menos 2 coulombs. Então, eu tenho 4 coulombs, um carregado positivamente, o outro menos 2 coulombs, né, carregado negativamente. Quem é que tem mais elétrons aí dos dois? Elétrons em excesso, claro. Quem é, pessoal? Que tem mais elétrons aí em excesso? Vamos lá. Ana Luísa Silva. Primeiro nome aqui que eu vejo. Ana Luísa, tu estás presente? Quem é que tem mais elétrons das duas esferas? É quem tem 4 coulombs ou é quem tem menos 2 coulombs de carga? Nessas duas aqui, Ana Luísa, ó, essa esfera tem 4 coulombs de carga, essa esfera tem menos 2 coulombs de carga. A pergunta é, qual das duas possui mais elétrons do que prótons? Quem é que possui mais elétrons do que prótons? É a que tem carga negativa. A que tem carga negativa, pessoal, é só olhar para o sinal da carga. A carga do elétron é negativa. Então, quem tem carga negativa tem mais elétrons. Quem tem carga positiva tem mais prótons. Ok? Então, o que é que acontece aqui se eu colocar esses corpos em contato? Como eles são condutores esféricos e idênticos, essas cargas em excesso, elas se distribuem de forma uniforme, tá certo? Então, como eu tenho mais elétrons nessa esfera, quando eu colocar em contato com essa esfera, eu vou ter elétrons passando dessa esfera da direita para essa.
Então eu vou ter elétrons saltando aí. Ao final da distribuição, essas duas esferas vão estar com a mesma quantidade de cargas, tá certo? Eles vão estar com a mesma quantidade de cargas. Tudo bem? Só que a soma das cargas lá no final tem que dar igual à soma das cargas aqui. Então, como é que eu calculo a quantidade de cargas final? Ó, vou pegar essa daqui, vou botar ela para cá, vou pôr ela em contato, certo? E depois, opa, vou voltar aqui, pronto. E depois, pessoal, ponho ela em contato, as cargas se transferem, depois eu afasto elas novamente. Qual é a quantidade, como é que eu calculo essa quantidade de cargas final que vai ter aí? Eu utilizo essa equaçãozinha aqui, ó. A quantidade de cargas nas esferas vai ser igual à soma das cargas de todas as esferas que eu coloquei em contato, dividido pelo número, por N. Quem é esse N? É o número de esferas que eu estou colocando em contato. Então, nesse caso aqui, eu teria, nesse exemplo aqui, o seguinte, ó, Q é igual. Q1, eu tenho quantas cargas aqui? Eu tenho duas, Q1 e Q2. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 menos 2. Por que é 4 menos 2, professor? Ora, porque o 2 aqui é negativo. Então, eu tenho que obedecer a esse sinal. Dividido por 2. Por que 2, professor? Embaixo. Esse 2 aqui embaixo é o N. Por que 2? Porque eu só estou trabalhando com só estou pondo em contato duas esferas. Então, eu vou colocar em contato duas esferas, eu vou colocar 2. Professor, e se eu colocasse 5 esferas em contato ao mesmo tempo? Aí eu iria colocar aqui em cima a soma das 5 cargas, ou seja, das cargas das 5 esferas, e aqui embaixo eu iria colocar o número 5. Por quê? Porque seriam 5 esferas em contato. Então, fazendo essa divisão, 4 menos 2 é 2, 2 dividido para 2, 1. Então, ao final, essas cargas, elas ficariam com 1 coulomb de carga. E aí é muito simples. Antes de serem colocadas em contato, essa tinha 4 e essa tinha menos 2. 4 menos 2, 2. Depois do contato, essa tem 1, essa tem 1. 1 mais 1, 2. Então, obedeceu ao segundo princípio da eletrostática. Tudo bem, pessoal? Deu para entender aí? Isso aqui é um caso especial em que vai ocorrer sempre com condutores esféricos e idênticos. Tá certo? Condutores esféricos e idênticos. O último processo é o processo mais difícil. Tá certo? Mas ele não é complicado, não. Ele só é grande para a gente explicar. É o seguinte, ocorre quando? Ocorre como? É o processo que é considerado processo de eletrização por indução. Esse processo de eletrização por indução, ele é bem fácil de tu perceber quando tu passa o teu braço próximo ao visor de uma televisão, principalmente aquela televisão de tubo de imagem, que tu percebe aqueles teus pelos arrepiando. Eles estão arrepiando porque eles são induzidos devido a um campo elétrico ali que tem próximo ali à tua TV, tá certo? Então eles se eletrizam por indução ali. Tudo bem? Então vamos lá, como é que ocorre isso aí? Quando uma esfera A eletrizada é posta próxima a uma esfera B condutora neutra, esta produz uma partição nas cargas de B. Isso faz com que a esfera B fique parcialmente eletrizada, pois num dos seus lados ela terá um número maior de cargas elétricas negativas, enquanto que no outro haverá um número maior de cargas positivas. O que é que está acontecendo aqui nessa figura? Ó, eu tenho aqui uma esfera carregada e eu tenho aqui um condutor. Vamos lembrar que na eletrização por indução eu vou precisar também de condutor.
Eu vou ter que trabalhar com condutores. Professor, onde é que eu vou trabalhar especificamente com materiais isolantes? Lá na eletrização por atrito, tá certo? Lá na eletrização por atrito você trabalha exclusivamente com materiais isolantes. Então eu tenho aqui uma esfera carregada, essa minha esfera inicialmente está carregada positivamente, ok? E aí eu tenho aqui uma outra esfera condutora presa aqui a um suporte, esse suporte é isolante, tá certo? Sempre é um suporte isolante. E o que é que acontece quando eu aproximo ela da esfera carregada? Quando eu aproximo um condutor de um corpo carregado, como os elétrons das últimas camadas dos átomos de metais se movimentam mais facilmente, saltam de um elétron para o outro com mais facilidade, o que é que acontece? Eu vou ter um rearranjo dessas cargas elétricas, desses elétrons das últimas camadas. De forma que, nessa região aqui, ó, que vai estar mais próxima da esfera eletrizada, eu vou ter mais cargas de sinais contrários. Como assim, professor? O primeiro princípio da eletrostática diz que cargas positivas e cargas negativas se atraem. Então, se deste lado aqui eu tenho mais prótons, esses prótons em excesso conseguem atrair os elétrons livres, aqueles elétrons que se movimentam mais facilmente da esfera B. Então, nessa região aqui, ó, eu vou ter mais elétrons atraídos pela esfera A. Enquanto desse outro lado aqui, esse lado da esfera perdeu elétrons. Por quê? Porque eles se movimentaram para o outro lado da esfera. Então, esse lado aqui vai ficar eletrizado com carga positiva. Deu para entender, pessoal? Pego um corpo condutor, aproximo de um corpo eletrizado, esse corpo condutor tem suas cargas rearranjadas. Os elétrons, ou eles vão ser atraídos por um corpo eletrizado positivamente, ou vão ser repelidos por um corpo eletrizado negativamente. Por exemplo, se essa esfera A tivesse mais elétrons, aí eu iria ter o quê? Os elétrons aqui repelindo os elétrons dessa região. Então, esses elétrons mais livres, eles iriam lá para o outro lado. O que é que sobraria do lado de cá? Mais prótons. Tudo bem? Deu para entender? Essa esfera está eletrizada, pessoal? Não está eletrizada. A gente diz que ela está parcialmente eletrizada. Por que ela está parcialmente eletrizada? Porque ela vai ter um lado que vai ter mais cargas elétricas de um sinal e vai ter outra região que vai ter mais cargas elétricas de outro sinal. Só que quando eu pego todas as cargas elétricas, elas vão se anular. Então, o corpo não está eletrizado. Ele está apenas parcialmente eletrizado. Partes dele estão eletrizadas. O que acontece nesse caso aqui se eu pego e afasto a esfera A? Essas cargas do corpo B, elas se reorganizam, os elétrons voltam para os seus átomos de origem e a minha esfera volta a estar totalmente neutra. Então, ele é um acontecimento, ele é um processo de eletrização parcial ali, é só enquanto está próximo. Para eu conseguir eletrizar ele, para ele permanecer eletrizado, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar essa esfera à Terra. Como assim, professor? Ligar à Terra? Imagine esse processo agora aqui, ó. Usando a indução eletrostática, o que é a indução? É isso aqui. Eu induzi a repartição de cargas elétricas num condutor. Usando a indução eletrostática, podemos eletrizar o corpo. Aí sim, eu consigo arrancar ou fornecer elétrons para ele. Para isso, devemos seguir o seguinte procedimento. Né? Devemos seguir o seguinte procedimento aqui. Primeiro, nós vamos induzir as cargas elétricas no corpo. Como? Eu vou pegar o indutor eletrizado, que é o indutor, é aquele corpo que vai induzir.
ou seja, é o corpo que já está eletrizado. Vou aproximar do condutor neutro, que vai ser induzido, e aí essa aproximação induz a repartição das cargas elétricas. Então veja aqui o exemplo, ó. Eu tenho um corpo eletrizado positivamente, aproximei de um corpo neutro, houve um rearranjo das cargas elétricas. Cargas positivas atraem cargas negativas e repelem cargas positivas, mas lembrando que os prótons eles não conseguem se movimentar livremente. Então não é que eu vou ter uma repulsão de prótons, é porque eu tive uma atração de elétrons. Com o corpo indutor próximo ao induzido, eu vou pegar e vou ligar esse corpo induzido a um fio terra. O que é um fio terra? Fio terra, como o nome já está dizendo, é um fio que está ligado ao chão. Esse fio terra vai servir, pessoal, de caminho. Como assim, professor, de caminho? Essa região aqui da esfera, ela tem mais o quê? Tem mais prótons. Por quê? Porque os elétrons foram atraídos para cá. Então, essa região da esfera, eu vou ligar ela ao chão. Quando eu ligo ela ao chão, pessoal, o chão ele é um fornecedor e receptor de elétrons maravilhoso. Tanto eu consigo fornecer elétrons ao chão, como eu consigo arrancar elétrons do chão com muita facilidade. Basta que para isso eu tenha, claro, um fio condutor que vai servir de ponte. Então, quando eu ligo essa parte aqui, ó, positiva da esfera ao chão, como essa região tem mais prótons, ele consegue atrair elétrons. Por quê? Porque nessa região tem elétrons faltando. Então, elétrons sobem do chão até a esfera. Depois que eu conecto e que esses elétrons sobem, se eu afastar o corpo, os elétrons que subiram, eles voltam. Então, depois que esses elétrons sobem, que aí a esfera fica realmente com mais elétrons do que prótons, para esses elétrons não voltarem para a Terra, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que derrubar essa ponte que eu criei. E como é que eu derrubo essa ponte que eu criei? Desligando o fio terra. Então, depois que os elétrons sobem aqui, né, depois que a esfera está realmente eletrizada, eu desligo o fio terra. Quando eu desligo o fio terra, aí não tem mais como os elétrons saírem da esfera. Aí eu consigo afastar a esfera indutora, né? O indutor, a esfera que já estava eletrizada. E aí, quando eu afasto, as cargas se reorganizam na esfera induzida e ela vai ficar eletrizada com carga de sinal oposto. Perceberam aqui? Ó, o indutor é positivo, o corpo induzido, aquela esfera que foi induzida, ela é negativa. Deu para entender, pessoal? É complicado esse processo de eletrização por indução. Nesse ponto aqui, olha, eu tenho que desconectar o fio, porque se eu não desconectar o fio, quando eu afastar essa esfera indutora, os elétrons em excesso que estão na esfera, eles retornam à Terra, fazendo com que ela fique neutra novamente. Então, para eu manter ela eletrizada, eu preciso desconectar o fio terra. Tudo bem? Essa parte de conectores ligados à Terra, né? Conectores ligados à Terra. Quando eu tenho um condutor que ele um condutor eletrizado, que ele é conectado à Terra, pessoal, ele tende a perder essas cargas elétricas em excesso. Ou seja, ele descarrega, né? Ele descarrega essas cargas em excesso para o chão. Isso aqui é o famoso aterramento, né? Quando você vai fazer uma instalação elétrica, que você faz o famoso aterramento. A função do aterramento é fazer com que as cargas em excesso, elas migrem para a Terra. Só que quando a gente fala em cargas em excesso migrem para a Terra, claro, essas cargas em excesso, elas migram para a Terra se o corpo estiver eletrizado negativamente. Porque se o corpo estiver eletrizado
né? Se ele estiver eletrizado negativamente, ele tem elétrons em excesso e, claro, esses elétrons eles serão expulsos lá para a Terra. O que é que acontece quando esse corpo tem mais prótons? Bem, quando ele tem mais prótons, aí ele não vai expulsar prótons para a Terra. Ele vai atrair elétrons para poder compensar aquela carga que ele tem, ou seja, para anular. Então, se eu tenho lá um corpo carregado positivamente, elétrons vão da Terra para o condutor. E aí aqui eu tenho os exemplos. Ó, uma esfera carregada positivamente, se eu aterrar ela, se eu ligar ela à Terra, ela vai subir elétrons pelo fio de forma a anular essa carga em excesso, no caso, a falta de elétrons. Se eu tenho uma esfera eletrizada negativamente, eles vão repelir esses elétrons em excesso para a Terra. Então, o fio terra é aquele que faz a conexão do condutor eletrizado com a Terra, tá certo? Essas tomadas, pessoal, quando você vai comprar uma tomada, essas tomadas mais novas, todas elas têm 3 furos. O furo do meio seria justamente para eu fazer o aterramento da tomada, ou seja, todo eletrodoméstico, todo eletrônico deveria ter a tomada de 3 pinos. Mas quando você vai comprar um carregadorzinho ou qualquer coisa que seja, olha, só tem 2 pinos. Estão vendo? Ó? Só tem 2 pinos. Então isso aí foi uma resolução que foi criada aí há uns 5 anos ou mais, não me recordo agora a data, para padronizar as tomadas, mas não padronizaram os plugs, né? Todos os plugs, todos os machos das tomadas, todos os equipamentos deveriam vir com aterramento. No caso da tomada, furinho do meio deve ser utilizado para o aterramento, ou seja, ligação do fio terra. Tudo bem? Vamos lá. Eletroscópios, para finalizar. Pessoal, como é que eu consigo detectar, saber se um corpo está eletrizado ou não? Para eu saber se um corpo está eletrizado ou não, eu utilizo para isso um aparelho chamado de eletroscópio. Então, o eletroscópio é o aparelho utilizado para saber se um corpo possui ou não cargas elétricas em excesso. Eu tenho 2 tipos de eletroscópios. Eu tenho um chamado de pêndulo eletrostático, onde eu tenho um material isolante, onde esse material isolante é preso a uma haste, né, por um fio isolante. Então, essa bolinha vai funcionar como? Já já eu explico. O outro é o eletroscópio de lâminas ou de folhas, né? Lâminas ou de folhas, onde eu vou ter aqui 2 lâminas metálicas, onde eu vou ter aqui uma esfera metálica e onde eu vou ter uma haste condutora ligando a esfera metálica às lâminas. Tá certo? Como é que ocorre aqui? Primeiro, lá no caso do pêndulo eletrostático. O pêndulo eletrostático é bem simples. Com esse pêndulo neutro, se eu aproximar um corpo do pêndulo e ele não se movimentar, significa que esse corpo ele está neutro. Então, aproximei aqui, ele não foi atraído pelo corpo, né? A bolinha não foi atraída pelo corpo, significa que esse corpo está neutro. Agora, se eu aproximar o corpo da bolinha e a bolinha for atraída por esse corpo, significa que o corpo está eletrizado. Qual é o sinal, professor? Não faço a mínima ideia. Com esse simples experimento aqui, eu não consigo detectar o sinal da carga elétrica nesse momento. O que é que acontece se eu toco a esfera, né? Se eu toco o corpo à bolinha? Se eu ponho em contato o corpo com a bolinha, parte dos elétrons em excesso ou parte dos elétrons faltando, né? Parte dos elétrons em excesso ou parte dos elétrons que estão faltando vão passar de um corpo para o outro. Ao final, os 2 ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. O que é que acontece quando eu aproximo eles novamente? Ora, como eles vão estar lá com carga de mesmo sinal,
Quando eu aproximar eles, eles vão se repelir, lógico, tá certo? Então eles vão se repelir porque eles têm carga de mesmo sinal. O segundo modelo que a gente estuda, que é o eletroscópio de folhas ou eletroscópio de lâminas, funciona basicamente o seguinte. Ele obedece ao processo também da indução e é o seguinte. Imagine aqui que eu tenha um corpo eletrizado positivamente e eu aproxime da esfera. Como a esfera, a haste de metal e as lâminas, todas são de materiais condutores, eu posso utilizar eles como sendo apenas um único corpo. Então, quando essa esfera A induz, se aproxima da esfera B, ela induz cargas elétricas, negativas nessa região. Essas cargas elétricas negativas dessa região, elas não estão vindo de nenhum lugar, na verdade é apenas uma reorganização. Então eu tenho elétrons livres se movimentando lá das lâminas e indo lá para a esfera condutora. Sendo que lá na esfera eu vou ter mais elétrons e aqui nas lâminas eu vou ter mais prótons. Como essas lâminas elas conseguem abrir e fechar, e elas vão estar eletrizadas com cargas de mesmo sinal, o que é que acontece? Elas simplesmente vão se repelir, porque cargas de mesmo sinal se repelem. O que é que acontece se eu afastar essa esfera? Quando eu afasto a esfera, essas cargas em excesso que estavam na esfera condutora aqui, elas se reorganizam ao longo de todo o corpo, e aí vai acontecer o quê? O eletroscópio ele vai se tornar totalmente neutro novamente, e essas lâminazinhas elas se fecham. Se eu aproximar um corpo do eletroscópio e essas lâminas não se abrirem, significa que o corpo está neutro. Agora, o que é que acontece se eu pegar e tocar nessa esfera? Se eu tocar nessa esfera com o corpo eletrizado, pessoal, essas cargas que estiverem em excesso, ou aqui, elas vão passar de um corpo para o outro. E aí eu vou eletrizar o meu eletroscópio. Então eu vou ficar com o eletroscópio aqui eletrizado, com as lâminazinhas se repelindo. Tudo bem? Elas vão ficar se repelindo constantemente. Pessoal, é o seguinte, eu tenho uns vídeos para mostrar a vocês sobre essas eletrizações. É um vídeo lá da Unesp, tá certo? Eu vou tentar colocar um aqui, só um segundo, que mostra justamente, não vai dar tempo, eu vou mostrar aqui o processo de eletrização. Neste vídeo utilizaremos canudinhos de refresco, papel toalha e uma garrafa com água. Com esses objetos, iremos demonstrar exemplos de eletrização por atrito. Quando esfregamos um canudinho com papel, fornecemos energia suficiente para a eletrização. Isso acontece pois o atrito do canudo com o papel é como se arrancasse elétrons de um dos materiais e passasse para o outro. O material que perdeu elétrons ficou eletrizado positivamente, enquanto o que recebeu elétrons ficou eletrizado negativamente. A prova de que o canudinho está eletrizado é que ele é atraído e fica grudado na parede. Quando um corpo está eletrizado... Vocês estão percebendo aí, pessoal? Olha, no processo de eletrização aqui, o que é que está acontecendo? Deixa eu ir lá com o meu mouse. Quando ele atritou, o canudo, ele ficou eletrizado positivamente. Quando ele aproxima do outro canudo aqui, ele faz o canudo se movimentar justamente por indução, porque ele vai tentar atrair o outro canudo. E o mais interessante é que, como a massa desse canudo é muito pequena, a força-peso dele também é pequena.
Quando ele é colocado em contato com a parede lá, ele tenta arrancar elétrons da parede ou ceder elétrons para a parede, claro, vai depender do sinal da carga que ele está eletrizado, né? E essa força elétrica vai ter um módulo maior do que o módulo da força-peso. Fazendo o quê? Fazendo com que o canudo fique grudado lá na parede. Usado com excesso ou com falta de elétrons, ele tenta restabelecer o equilíbrio buscando se neutralizar. Por exemplo, se o canudo estiver carregado positivamente, ele atrai as cargas negativas da parede e por isso fica grudado nela. Se neutralizamos novamente suas cargas, passando a mão neste canudo, ele perde essa eletrização. A mesma experiência pode ser feita com outros materiais que sejam leves e isolantes. Pois, como a força eletrostática da atração é fraca, a força-peso não pode ser muito grande comparada com esta força. Esse é o caso da bexiga. Esses experimentos aí, pessoal, são experimentos bem simples e que vocês podem fazer em casa, tá certo? Dá para fazer em casa. Dá para fazer com... Na verdade, qualquer papel você vai conseguir eletrizar. Até o papel A4 você consegue eletrizar o canudo, tá certo? Vou jogar aqui mais um. Aconselho vocês a visitarem esse canal, ó. Física Interativa, é o canal da Univesp, que é a Universidade de São Paulo, né? Deixa eu ver... ver se esse é o mesmo. Não, não. Esse aqui é o outro. Esse aqui, pessoal, ele vai mostrar... Neste vídeo, iremos utilizar um eletroscópio. Isso aqui é um eletroscópio que não é parecido com esse de lâminas, só porque ele usa... As duas lâminas não se movimentam, é apenas uma. É chamado de eletroscópio de ponteiro, tá certo? Vamos atentar aí ao vídeo. Canudinhos de refresco e papel toalha. Com este material, mostraremos como ocorre a eletrização por indução e aterramento. Iniciamos esfregando um canudinho com papel toalha, eletrizando-o por atrito. Em seguida, aproximamos o canudinho eletrizado do eletroscópio, mas sem encostá-lo. Observamos que apenas aproximando o canudinho, o ponteiro do eletroscópio se levanta, pois o canudinho atrai as cargas de sinal contrário. Olha, por que o ponteiro aqui se movimentou? O canudinho lá eletrizado negativamente, ele vai atrair prótons? Não, ele não vai atrair prótons. Ele vai repelir elétrons. Por que ele não atrai prótons, professor? E sim repele os elétrons? Porque se eu afirmasse aqui que ele iria atrair os prótons... Não, N, não, já eu respondo isso. O que é que acontece? Se eu afirmo que o canudinho, que os elétrons, eles atraem os prótons, eu iria dizer que iriam sair prótons daqui de baixo e iriam lá para cima. E não é isso que ocorre. Na verdade, como o canudinho está eletrizado, ele vai repelir elétrons em excesso, elétrons livres, que vão se movimentar para a parte de baixo do conjunto aqui, ó, do eletroscópio. Então eu vou ter esse ponteiro com essa parte aqui de metal com cargas de mesmo sinal, fazendo com que o ponteiro se afaste. Por quê? Porque ele vai se repelir, ele vai ser repelido por essa parte aqui do eletroscópio, tá certo? Vamos aqui dar sequência. Para perto dele e repele as cargas de mesmo sinal. Desta forma, o eletroscópio fica polarizado por causa da ação do canudinho eletrizado. Porém, o eletroscópio ainda não está carregado. Para eletrizar o eletroscópio por indução, basta aproximar o canudinho da placa sem encostar ou tocar o dedo na parte oposta do metal, e assim neutralizar as cargas de mesmo sinal do canudinho. Foi o que aconteceu ali, presta atenção. Foi o que aconteceu ali. Como eu falei que o chão, né? O chão, ele é ótimo para nós porque ele consegue ceder ou arrancar elétrons, né? A gente consegue fornecer elétrons para o chão ou retirar elétrons do chão. Para esse tipo de experimento, o nosso corpo funciona como o chão. Então, naquele caso ali,
que foi que aconteceu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pronto. O que eu tenho aqui nessa região aqui embaixo? Eu tenho elétrons. Eu tenho elétrons em excesso aqui embaixo. Esse canudinho, ele está repelindo elétrons. Se eu toco nessa parte de metal, eu vou funcionar como uma ponte ligando ao chão. Então, como o canudinho ele está repelindo elétrons, por quê? Porque ele tem mais elétrons, ele vai repelir elétrons para o nosso corpo. Então, veja que o eletroscópio ele vai ficar como que fosse descarregado com o canudinho ainda próximo a ele. Então, veja que ele praticamente se fecha. Por que ele se fecha? Porque ele vai ficar com carga nula, sendo atraído lá. A carga que ele vai ter aqui, ele vai ficar eletrizado positivamente, de forma a anular a carga lá do canudinho. Só que, como ele está eletrizado positivamente, na hora que eu afastar o canudinho, ele vai voltar a se abrir. Ó. Por aterramento. Desta forma, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto aos do canudinho. Olha aí. Então, o eletroscópio aqui ele está eletrizado positivamente. Por quê? Porque quando eu aproximei o canudinho, que toquei no eletroscópio, elétrons saíram do eletroscópio para o meu corpo. Aí você vai perguntar, professor, e aí ele tomou um choque? Não, ele não teve a sensação de choque, por quê? A quantidade de elétrons que foi fornecida ao corpo dele é tão pequena que não consegue estimular nenhum nervo do professor, ok? Olha lá. Aproximou, por que o eletroscópio se fecha? O eletroscópio se fecha porque ele está eletrizado com a mesma carga do canudinho, só que sinais opostos. Então, ele vai se fechar, tá certo? Se encostar, ele vai atrair essas cargas em excesso do canudinho para ele, de forma a neutralizar de vez. Bem, deixa eu ver o que é que tem aqui. Pessoal, vou ter que roubar vou roubar aqui um pedacinho aqui do intervalo de vocês. Certo? Vou ter que roubar aqui um pedacinho do intervalo de vocês. Vamos lá para uma questão aqui. Deixa eu ver quantas questões eu separei. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer melhor. Ó, vou parar aqui a gravação. Certo? Vou parar aqui a gravação.